Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite. Hoje eu resolvi fazer uma palestra com um vestimento diferente. O que acharam? Tá bom? Senão eu troco de roupa. Tá bom? Como sempre, tenho que tomar água. Bom, boa noite. Meu nome é Sonny Lee. Eu tenho o Centro Avanti Atomy e atualmente eu sou Sharon Rose Master. Como sempre, se vocês não entenderem hoje sobre Atomy, precisa voltar de novo, tá bom? Para aprender. E sabe por que eu estou aqui hoje de novo fazendo palestra? Alguém sabe? Não. O Doko falou, você vai fazer até aprender. Estou de castigo, na verdade. Tá bom? Vamos começar. O que é o evento, esse evento chamado ODS? O que nós viemos para aprender ou conhecer? Né? Então, eu fiquei pensando, o que a gente escuta lá e por que nós fomos até lá para aprender? Então, eu queria dividir um pouco esclarecer sobre esse evento ODS, tá bom? Mas antes de começar sobre o ODS, quando eu comecei a Atomy, muita gente fala sobre que é negócio da pirâmide, que alguém caiu no negócio da pirâmide. E, às vezes, as pessoas falam assim, ele quer me contratar, ele quer fazer eu cadastrar para ele ganhar dinheiro, sabe? Então, fica numa defensiva de, não, eu não vou entrar nisso, sabe? Então, nós vamos tirar todas essas dúvidas. E, às vezes, tem gente que entende marketing multinível assim, né? Um dinheiro fácil sem trabalhar. Como se eu estivesse vendendo um bilhete premiado assim. Esse bilhete, será que era premiado ou não? Era, porque eu que fiz. Olha lá. 50, 17, 29, mas não ganhei. Eu fiz depois. Tá. A maioria das pessoas entendem marketing multinível negativamente. Marketing multinível é uma pirâmide. Então, vamos ver um pouquinho. Sua cidade, né? Prefeito, os vereadores, e chegar em você. A empresa também está assim. A distribuição de mercadoria também é assim. Mas isso aqui não tá no formato pirâmide, então vira ela. Aí virou pirâmide também. Tá? Tudo parece pirâmide, mas eu diria que é o sistema piramidal, tá bom? Negócio piramidal não é ruim, tá? E por que as pessoas respondem ou reagem negativamente, né? Então, vamos lá. Marketing multinível, na verdade, quando nasceu, a ideia principal era que o produto seja vendido diretamente ao consumidor e que os empreendedores independentes fizessem a venda do produto e não usar o mecanismo natural ou tradicional através de distribuidores e de atacadistas, tá bom? Então, a marketing multinível é legítimo,
porque ele tem a venda do produto ou serviço. Enquanto que a pirâmide, na verdade, é sempre, quando fala pirâmide é financeira, que não envolve nenhum valor, nenhum produto, nenhum serviço, inclusive. Então, quando fala pirâmide, é ruim mesmo, porque não é legal. Ok? Tá bom. Então, vamos lá. Hoje, ODS. Quando você for num evento onde vai falar sobre franquia, então você vai entender sobre a franquia. Primeiro, existe o produto. E depois eles vão explicar o que o franqueado tem que fazer. Tudo bem? E depois você vai decidir se vai empreender ou não vai, se vai consumir. Então, Atomy, hoje vocês estão aqui para saber, é um pouquinho diferente do outro sistema, mas aqui vocês estão para entender se vai fazer negócio ou vocês vão conhecer produto. Tá bom? Então, são duas coisas que estão englobadas nessa apresentação. E hoje nós vamos falar sobre as características e as regras do negócio. O nosso sistema é plataforma e o nosso modelo de negócio é marketing multinível. Então, você pode empreender ou consumir. Então, nós vamos falar sobre as características do negócio. Tudo bem? Bom, para começar, o caminho está aqui, não é? Cadê? Está lá atrás? Ah, escondeu, né? Ó, eu também... Eu não sou mágico, mas eu vou dar um de mágico, tá bom? Aqui nós temos 1, 2, 3 e 4, tudo bem? Eu queria ver a Kiko. Daqui, qual número, qual carta que você vai querer escolher? Por quê? Essa carta que você escolher, a minha apresentação vai começar com esse número. Tudo bem? Nós vamos falar tudo isso aqui hoje. Olha lá, está cheio. Então, qual número, qual carta você quer? Terceira carta. 1, 2, 3. É 1. Olha só. É número 1. Eu acho que ninguém entendeu minha mágica. Ela podia ter escolhido 3, mas apareceu 1. E, por acaso, minha apresentação começa com o número 1. Então, é uma mágica isso aí, não é? Oh! Obrigado. Bom, marketing multinível. Nós vamos falar um pouco sobre marketing multinível, porque não é somente coisas negativas, tá? Sistema tradicional de venda de produto começa assim, na fábrica. Ele gera impostos e gera lucro para a empresa. E depois vai para a distribuidora, também gera imposto e lucro. E vai para a atacadista, a mesma coisa, e assim por diante. E ela vai para o consumidor, e o consumidor paga todo esse valor. Eu acho que é um pouco chato, não é? Por que só consumidor tem que pagar toda essa bolada? Então, é um formato pirâmide também. O mercado tradicional tem isso. Tem distribuidores, atacadistas, varejistas, modelos, televisão, estabelecimento, vários custos se envolvem, né? E aí, o cliente não fica tão satisfeito. O Caminha está satisfeito, mas o Ronaldo está desconfiado. Não gosta muito desse sistema, né? Paga caro, mas está bom. Aí eles mudaram, tentaram, alterou, agora está numa forma de plataforma.
E aí vem o Ponto Frio, Mercado Livre, Amazon, AliExpress, essas empresas. Ele diminuiu algum custo, mas marketing do produto continua, né? O intermediador continua, valor final continua alto, né? Repasse do imposto continua, tá bom? E aí marketing multinível veio para fazer o quê? Veio para ligar fábrica a consumidor diretamente. Isso não é legal? É legal, porque ele elimina toda essa bagunça e ele faz um negócio direto, tá? E aí, negócio de marketing multinível da Atomy, a Atomy veio para dividir o ganho com vocês em 35%. Tudo que ele faturar, ele quer dar 35% para vocês que estiverem empreendendo com a Atomy. Isso é muito legal, porque nenhuma empresa divide o lucro nesse montante de porcentagem. Tá bom? E aí, o Ronaldo está um pouco mais feliz. Cadê o Ronaldo? Caramba, eu precisava dele aqui. Só que a Atomy também está trabalhando com a plataforma. Tá? Ele liga direto. Só que a Atomy vai ganhar por vender produto diretamente para o cliente, mas quem vai ganhar? O empreendedor também vai ganhar. Seu filho também vai ganhar. Porque se você falecer, o seu filho vai herdar exatamente o que você estava ganhando. O seu neto também ganha. E o consumidor vai ganhar. Seu bairro, sua cidade, seu estado, seu país. Todo mundo vai sair ganhando. Ok? Bom, um dia, a pessoa que me apresentou o marketing multinível da Atomy, ele me falou assim, Atomy é algo assim. Você pode levar balde d'água individualmente. Ou você pode levar num carrinho uma porrada. Mas a Atomy é como se fosse uma construção de rede. Assim, você faz o encanamento. E assim você vai ter a água abundante quando você quiser, o quanto você quiser. A proposta do marketing multinível não é vender produto para pessoas, mas e sim criar rede, construção de rede, onde se você alcançar 1 milhão de pessoas, sua vida é diferente. O ganho de vocês é diferente. Ok? O ganho marketing multinível não é para você ganhar assim sem trabalho desse jeito, tá? Mas e sim um trabalho suado, não gerando impostos em cascata, mas e sim através de construção da rede, tá bom? A rede tem uma coisa que nós não entendemos, porque nós não fomos educados dessa forma. Nós fomos educados a somar. 1 mais 1 é 2, 2 mais 2 é 5, errei. 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 4. Então, a multiplicação funciona da seguinte forma. Se na rede... Onde você estava, Ronaldo? Estava com saudade de você aqui. 2 vezes 2 é 4. Então, se eu fizer 2 vezes 2 é 4, mas se eu multiplicar sempre 2 vezes o anterior, o resultado do anterior, vamos ver como é que fica. 2 vezes 2 é 4, mas 2 vezes 4 dá 8. E 2 vezes 8 dá 16. E se multiplicar 16 para 2, dá 32 e assim por diante. Se eu multiplicar isso 30 vezes, vocês têm ideia de que valor que isso chega? Se eu somar 22 a 30 vezes, somar, quanto que dá? Alguém? Quem que falou 60? Nossa, inteligente esse.
Ó, você ganhou pasta. Ô, pessoal, não pode ter medo de falar, tá? De repente vocês podem ganhar presente. Alguém chuta esse número aqui? Não, né? Vai errar mesmo? Não vai ganhar sim. Ok. Então, a rede funciona assim. Se eu convidar 2 pessoas, é eu mais 2. E se essas 2 pessoas convidarem mais 2 pessoas, vai dar quanto? 4. E se for 16, né? As 4 pessoas convidando 2 pessoas dá 16. E se multiplicar por cada pessoa trazer 2 pessoas dá 32, depois dá 64, dá 128. Eu coloquei número porque eu não conseguia desenhar o nome das pessoas, também não lembrava o nome de ninguém. Né? Vou ficar lembrando o nome de 128 nomes, complicado. Olha lá, o sistema de rede tem o poder da multiplicação. Quando você fala marketing multinível, eu acho que isso aqui é fundamental. É tão fundamental que muita gente não entende essa multiplicação, por isso que tem medo da marketing multinível. Porque você acha que você tem que fazer tudo. Você tem que alcançar. Mas marketing multinível é essa multiplicação que vai fazer você ganhar dinheiro. Então tem que acreditar nesse poder de multiplicação. Ok? Só uma rede conseguiria atingir esse número de pessoas. Olha lá. 30 vezes, se vocês multiplicarem com 2 vezes o anterior, apenas 30 vezes, ele atinge 1 bilhão. É um número assustador. Eu convidei 2 pessoas, e essas 2 pessoas, se não convidar 2 pessoas, não dá 4. Se furar. Por isso que é um pouco devagar. Mas, teoricamente, se a gente multiplicar, se eu trouxer 2 pessoas, e cada pessoa trouxer apenas 2 pessoas para a rede, você vai ver a quantidade de pessoas que estão abaixo consumindo os produtos da Atomy. Né? A prova de que a Atomy funciona é por causa disso. A maioria não deve conhecer quem é essa pessoa. Tá certo? Para quem chegou hoje, não sabe quem é essa pessoa, então eu vou apresentar ele. O nome dele é Doug Lee. É o Imperial Master hoje, que ele atingiu em 2018. Só que ele tentou fazer marketing multinível durante 17 anos. Não a Atomy. Outro marketing multinível. E falhou. Não conseguiu ganhar dinheiro. Só que quando ele entrou na rede, negócio business da Atomy, em 9 anos, ele se torna Imperial Master. E sabe quanto que ele ganha se ele chegar nesse patamar de Imperial Master? Se algum de vocês alcançarem Imperial Master, vocês vão estar ganhando a mesma coisa que ele ganha. Cerca de R$700 mil por mês. Para você viajar, para você fazer nada. Né? É pouco dinheiro isso aqui. Eu nem quero esse dinheiro. É muito pouco. Atualmente ele possui cerca de 5 milhões de membros. Então fala para mim, você que está começando hoje, vamos supor que você decidiu, eu vou empreender na Atomy. 9 anos, sem dormir. Se você correr atrás das pessoas para cadastrar, você vai conseguir atingir 5 milhões de pessoas? Eu duvido. Não vai conseguir. Por que ele conseguiu? Porque ele é super-homem? Porque ele é coreano? Ainda feio pra caramba? Posso falar assim porque ele não está aqui. Né? Isso aqui só é possível dentro do marketing multinível, porque é multiplicação. Hoje, cada ano que passa,
O membro que aumenta abaixo dele é talvez 10.000 vezes mais do que eu. Porque ainda eu não tenho tanta multiplicação como ele. Então, se ele fica mais 10 anos, mais 20 anos, o número dele não vai ser 5 milhões a cada 9 anos. Vai chegar uma hora que ele vai fazer 5 milhões por dia. Né? Então, talvez o número de usuários dele, a multiplicação dele vai ser mais rápido do que chinês fazendo filho. Olha, outra prova de que marketing multinível funciona. Só que não qualquer marketing multinível, mas marketing multinível da Atomy, né? O número um foi a Park Jong-soo, ela esteve no Brasil. O Doug Lee também, esse senhor esteve aqui por, se não me engano, 3 vezes. O Park Dong-chul, né? Essa pessoa também esteve no Brasil na abertura. Só que tem algumas curiosidades aqui. Esse número 5, ID número 5, só que ela se tornou o primeiro imperial do mundo. E essa pessoa, chamada Yong Sun-yong, ele é ID número 1. E ele se tornou imperial pela 14ª vez. Né? O que isso mostra para nós? Não importa quando você começa. Depende de quanto você esforçou e como você fez a sua rede. O número 1 se tornou o 14º. Como isso é possível? O Doug Lee e a Hye Jong Lee são irmãos. Irmãos que se tornaram Imperial Master. Eu não consegui, mas na próxima vez talvez eu vou conseguir. Muitos imperiais aqui têm irmãos e a família que tem Crown Master, tem Royal Master, e eles levam uma bolada muito grande da comissão que é gerado. Por que as famílias conseguiram entrar nesse negócio? Porque viu que o negócio funciona. Então, o irmão apresenta para o outro irmão, só que por que nenhum deles conseguiu se tornar imperial assim tão rápido? Porque muita gente não acreditaram. Não acreditou que o negócio ia dar certo. Então, eles começaram só depois. Depois que, por exemplo, o Doug Lee começou a ganhar dinheiro, então começaram depois. Primos. Hoje, muitas famílias desses imperiais, eles estão na rede de marketing multinível. Esse senhor Park Dong-chul, ele é falecido. Ele faleceu, infelizmente, ele faleceu no ano 2023. E mais uma prova de que a Atomy funciona. A filha dele hoje recebe exatamente o que ele estava recebendo. Ele herda o valor do que o Imperial Master estava ganhando, ok? Isso aqui é a ordem dos Imperial Master. Por enquanto são todos coreanos, mas daqui a pouco vai aparecer bastante chinês, sem dúvida nenhuma, porque China tem 1,5 bi de pessoas. Brasil tem 230 milhões de pessoas. Ele tem quase 8 vezes mais do que o Brasil. Então, quantos imperiais vai aparecer lá? Uma porrada. Uma porrada. Mas o Brasil também é um país grande. Nós podemos ter bastante imperial, né? E aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, todos aspirantes, né? E se acreditar, nós vamos chegar lá, por causa da multiplicação.
E o nosso fundador, ele fala sobre Make Imperial. O que é Make Imperial? Fazer com que uma pessoa se torne imperial, inclusive abaixo de mim. Porque se uma pessoa da minha rede se tornar imperial, o meu lado já está pronto para ser imperial. E se eu ajudar outra pessoa a se tornar imperial, eu serei imperial também, automaticamente. Ok? Bom, agora para passar para a segunda, eu gostaria de ver quem é que veio aqui pela primeira vez hoje. Olha, eu não consigo assim. Pode levantar? Podem levantar? Eu tenho que dar mais ou menos, ter uma ideia. Ixi, Maria, veio muita gente, né? Espera aí. Não é para sentar, hein? Ih, vai faltar. Então eu tenho que selecionar. De que zona vocês vêm? Ipiranga. Zona Sul. Zona Sul, levanta a mão. Ah, então aqui tem, dá para... Uhum. Peruíbe também? Então não é da zona de São Paulo. Não é. Zona Norte. Zona Leste. Zona Sul. Bom Retiro tem? Não tem. Tá. Centro. Centro. Outra cidade. Barueri. Oh. Atibaia. 2 pessoas. Tá. Aonde? Osasco também. Que legal. Tem, Sorocaba. Nossa, Sorocaba é longe. Vocês vão voltar hoje para lá? Eu vou dar presente, eu não vou esquecer, tá? Eu tenho muitas perguntas, mas tem que acertar. Ok? Da onde? Paraíba? Ah, Parnaíba. Santana do Parnaíba. É Alphaville, não é? Ah, aí ele é perto. 1/3 do Sorocaba, não é? Bom, obrigado. Podem sentar. Podem sentar. Da onde? Largo Sul? Pilar do Sul. Onde fica isso? Que zona é essa? Castelo Branco? 100 quilômetros, 200, quantos quilômetros? 40 só? Depois do Sorocaba? Como é seu nome? Assume. Hassumi. Matsumi. Pode vir. De nada. Não deu certo a mágica aí, a sequência agora é número 2, tá? Deu certo? Apareceu. Agora não vai dar mais. A minha mágica é só uma vez. Bom, isso é uma característica, não requer formação. Tudo bem? Isso é uma das características do nosso negócio. E como que isso impacta no nosso negócio? O empreendimento tradicional, ela precisa da formação, da habilidade. Além da habilidade, precisa de ter, se for uma empresa, tem que vender. E tem que vender bem. E além disso, tem que ter dinheiro. Senão você não consegue comprar para vender, você não consegue investir e assim por diante. Isso é mercado tradicional. Agora, no empreendedor, para empreender na Atomy, o que precisa? Alguém chuta? Aliás, lá do Peruíbe, é isso? Chuta uma das características que você acha que tem que ter na Atomy para empreender. Errou. Não. Quem? Alguém falou sonho. Sonho aqui. Tá.
tem que ter sonho. Primeira coisa é tem que ter sonho. Segundo, alguém chuta? Hã? Propósito não é. Usar o produto também não é. Propósito, essa coisa é muito difícil para mim. Meu português é curto, então não dá. Eu não escolhi isso. Acreditar é depois. Tá bom? Vamos lá. Tem que querer. Tem que querer. Determinação, eu não sei essa palavra. Eu não entendo isso. Eu entendo as coisas fáceis, assim. Ter sonho, querer. Que mais? Né? Não. Tem que ter decisão. Tem que decidir. Porque conhecer Atomy, todo mundo conhece. Agora, quem é que vai empreender? Só aquele que realmente tem sonho e aquele que realmente querer e tem que decidir. Se não decidir, o que adianta? Ter sonho e querer. Isso eu queria. Eu queria XL20. Querer eu queria, mas não dá, não pode, né? Eu decidi. Eu decidi não ter. Pronto. Olha, a minha esposa está olhando feio já, torto. Eu acho que eu vou dormir no chão de novo hoje. Eu não queria falar das XL20, mas me forçaram. E por último tem que ser persistência. Quem falou sobre a persistência aquela hora aqui? Não, você repetido não dá. Foi você, né? Foi esse lado. Pode vir. Sabe por que eu estou dando bastante prêmio hoje? Para vocês fazerem a avaliação positiva depois da nossa palestra. 1, quando foi péssimo, e 5, quando foi satisfatório, tá? Aí eu dou mais presente. Tá bom? Então, empreender na Atomy só precisa ter essa vontade. Ok? Não precisa ter habilidade, não precisa ter formação. E isso tem alguma coisa tipo assim. Você conhece alguma pizzaria por aqui? Se alguém perguntar, então vamos lá, a resposta. Isso aqui, se alguém acertar, também vai levar presente, tá bom? Só que eu vou dar dica. Vamos lá. Para responder a essa pergunta, ele precisa saber o valor nutricional da pizza? Eu acho que não, né? Precisa ter formado em culinária? Precisa ter formação em pizza? Doutorado em degustação? Eu errei todas até agora. Então, todos os itens anteriores estão corretos? Errado. Tá. Então, nenhuma das anteriores. É isso? Quem acha que é esse item? Levanta a mão. Ah, ok. Agora, alguém chuta uma resposta para isso? Você, de roupa branca. Hã? Você colou? Ô, Doco, você mostrou para ele? Não? Olha só, resposta certa. Precisa ter experimentado a pizza. Parabéns. Olha, eu nunca vi ninguém acertar essa resposta, você foi o primeiro. Mas também foi a primeira vez. Então é assim, Atomy, você não precisa ter essa formação, nenhuma formação para apresentar o produto. Então, outra pergunta. Você conhece os produtos da Atomy? Sim, aí é a resposta. Precisa saber a composição dos produtos? Sim ou não? Olha, já está ficando meio complicado aqui. Precisa ter formado em cosmetologia? Não? Precisa ter formação em biomedicina? Também não.
E doutorado em dermatologia? Também não. Tá. Então, todos os anteriores estão corretos? Também não. Tá. Nenhuma das anteriores. A resposta certa é? Precisa usar o... Esse ficou espertinho, né? Pode ver. Nossa! Ele estava assim. A hora que ele falar sobre a resposta, eu vou falar. Aí, ó. Mas também o primeiro já foi, né? Deu dica, né, para você? Ficou fácil. Da próxima vez eu vou fazer uma pergunta mais difícil para você. Pode ter certeza, viu? Então, a formação, olha só, essas pessoas que estão que aparecem na tela, todos eles precisavam ter formação, ter investido, ter estudado, ter trabalhado bastante, ok? Isso aqui é como se fosse uma competição de caiaque. Individualmente você precisa competir a todo o seu esforço, ok? E aqui, basta ter um sonho, depois precisa querer, precisa ter a decisão. E aí eu coloquei esse desenho, eu não gostei muito. A decisão é partir. Realmente, quando falar eu decidi, então tem que ir embora. Ok? E a persistência, isso aqui, pessoal, usa muito para não desistir. Mas quando eu perguntei para o Google, ele me deu esse desenho. E eu não gostei. O de baixo é não desistir. O de cima é persistência. Só que eu gostei mais desse desenho. Apesar de ser difícil, apesar de ser uma coisa pesada, vontade de desistir, vontade de parar, ele olha só que ele não está indo num plano, mas sim ele está subindo, e é mulher. Apesar de tudo isso, não desistir, isso é persistir. Tudo bem? Então isso aqui é como se fosse uma canoagem. Canoagem é diferente de caiaque. Canoagem aqui tem 6 pessoas. Na Atomy, vocês vão empreender junto com outras pessoas, formando um time. Consegue chegar mais rápido. E não precisa ter nenhuma formação, só apenas a vontade. É uma conquista pessoal. E aqui também é uma conquista pessoal, mas junto com a equipe. Tá bom? Nós falamos sobre a não requer a formação. O terceiro item é o que é? Sem kit inicial, sem obrigação mensal. Nós estamos careca de escutar. O que isso afeta no nosso negócio? É isso que eu quero falar para vocês hoje. Conhece Sam's Club? Sam's Club precisa ter assinatura, senão você não consegue comprar, não é? É. Amazon Prime precisa ter assinatura? Amazon Prime precisa, Amazon normal não precisa. Ok? E o YouTube normal, você pode assistir sem pagar. Eu fiquei curioso. Quantas pessoas, né, são pessoas que assinam ou que usam esse, por exemplo, Amazon? Eu perguntei para o ChatGPT. Aí ele falou assim, eu não posso precisar, mas deve ser centenas de milhões de pessoas. E eu não duvido. E aí, Amazon Prime, mais ou menos 200 milhões. O que é 200 milhões perto de centenas de milhões? A diferença é grande. Então, eu perguntei também YouTube gratuito. Diz que chega a ser mais ou menos 2 bilhões. E o usuário pagante? Apenas 80 milhões. 80 milhões é muito número? É um grande número. Mas perto de 2 bilhões é um número muito pequeno.
só com esse exemplo vocês conseguem entender que quando não tem cadastro pagando, você pode cadastrar qualquer pessoa e pode atingir esse número de pessoas. Isso é uma facilidade, né? É uma facilidade muito grande. E, às vezes, as pessoas, quando falam que é gratuito, eles pensam assim, já que é gratuito, eu faço depois. Né? Eles não dão valor. Por isso que esse item é muito importante. O cadastro que você vai fazer gratuitamente e não tem obrigação mensal. Outra pergunta. Hoje eu vou dar 2. Esse aqui eu quero saber quem é que vai acertar. Mas tem que acertar na mosca, hein? Senão não vale. Você tem essa fidelidade, você tem 6 estrelas, falta 4. Hoje é o último dia. Hoje é dia 30 de setembro. O que você faz? Primeiro, você toma 4 cafés sozinho e ganha 1 gratuito? Você está colando também, hein? Não vai ganhar presente. Segunda opção, levar 5 amigos, paga 4, 1 gratuito, você toma. Boa estratégia, não é? Seus amigos querem ir junto ou não? Não quer. Café gratuito assim não quer. Ele quer que você pague. Tá certo? Tá. Opção 3, deixar assim mesmo. Resposta certa. Quem arrisca? Número 1? Não. 2 também não. Não é nenhuma dessas 3. Alguém tem que acertar. Chuta. Alguém do Parnaíba. Consegue acertar? Sorocaba. Chuta. Não, você já ganhou, então não pode. Se você acertar, o que eu vou fazer? Mas eu duvido que ele acerta. Fala. Errou. Indica para 4 amigos? Também não. Eu não vou perder tempo. Eu vou dar a resposta certa aqui, tá? A resposta certa é: não toma mais nessa cafeteria. Por que você vai tomar café nesse lugar aí? Ele dá benefício que não é benefício. Eu não vou tomar lá. Eu tenho que tomar 10 cafés obrigatoriamente? E o que você faz depois? Toma café da Atomy. Entendeu? Mas, aí tem 2, agora tem que acertar o outro, hein? Não é nesse. Então, as empresas, eles trabalham para dar benefício. Eles fazem de qualquer jeito para chamar clientela. Só que as pessoas não conseguem aderir a esse tipo de benefício porque o tempo corre muito rápido, né? Você vai nessa semana, hoje você foi lá, tomou café, marcou 1, aí você fala, nossa, começo do mês, 30 dias eu tenho para tomar café. Só que está tão corrido que você não consegue voltar segunda, né? Então, benefícios que as pessoas dão não são benefícios reais, mas e sim benefício para ele. Ele quer que você venha mais vezes, é isso. Bom, falamos sobre sem a obrigação mensal, e o quarto é sobre servidor único global. O que esse servidor único global impacta no nosso negócio? Tá? São palavras que a gente usa, as pessoas que
trabalha com Atomy, está familiarizado, então entende. Mas pessoas que estão aqui pela primeira vez não sabem o que isso significa e nem sequer saber como que isso funciona, né? Então, vamos tentar entender um pouco mais sobre esse servidor único global. E não era assim. Mas vamos lá. É um mercado local, tá? Eu quero comparar o nosso negócio da Atomy com o mercado internacional e com o mercado local. Então vamos ver. Era para começar assim. A melhor pipoca do Brasil. Essa pessoa vende. Você poderia ir lá e comer. Só que olha onde ele está. Laranjal do Jari, Amapá. Dá para você ir comer? Não dá, né? E essa loja vende tudo pela metade do preço. Opa, vou querer ir lá comprar. E onde ele está? Candeias do Jamari, Rondônia. Dá para ir? Não dá. E esse restaurante é o melhor restaurante do mundo, tem 5 estrelas do Michelin. Dá para comer aqui? Dá para jantar? Dá para levar alguém para jantar? Uma namorada? Como esposa? Eu não levo minha esposa lá. Sabe por quê? Onde ele fica? Surabaya, da Indonésia. A viagem vai custar mais caro do que o jantar, né? Então, quando é mercado local, tem muita limitação. Olha só, outros negócios assim. A gente vive, né? Muitas lojas ficam ao redor da gente, porque tem que atender aquele grupo de pessoas, naquele local, né? Tem a MPM, BR Mania, né? Tem 7-Eleven, Oxo-Pacho. Não, Oxo. E eu gosto desse último que eu vou mostrar para vocês. Isso aqui está lá na Coreia. É uma conveniência muito legal. Esse aqui. Vocês estão rindo do quê? Vocês não sabem ler inglês? É nice to see you, não é seu. Tá certo? Vocês não podem ler como português. Nisitoku. Não pode. Entendeu? É nice to see you. Prazer em rever, né? Essa conveniência só tem na Coreia. O coreano não sabe falar português, né? Então, usa isso. Quando eu fui para a Coreia, eu assustei. Estava lá, conveniência cu. Pelo amor de Deus. Então, nós temos muitas lojas de conveniências, muitos negócios locais. Só que a Atomy não é local, é global. Olha só. Brasil, você pode consumir aqui no Brasil, você pode cadastrar alguém do Japão e ele vai consumir lá, porque a Atomy está lá. E aí pode ter na Coreia, pode ter nos Estados Unidos, depois União Europeia, e assim por diante. Pode cadastrar pessoas de todos os países que a Atomy tiver filial. Tá certo? Você atuará no mercado internacional, que não é tipo o melhor pipoca do Brasil, nem loja que vende pela metade do preço, nem esse restaurante. Olha, não vai pensar que existe isso, tá? Eu inventei tudo aqui, tá bom? Não é para copiar, tá bom? Então, o mercado global da Atomy, ele beneficia você nesse sentido. Olha só, ele está sediado em 27 países. Em todos esses países, você pode cadastrar as pessoas, porque a Atomy já está lá, vai distribuir lá. Você não precisa exportar daqui, nem eles comprarem a importação, não precisa fazer isso. E mais esses 27 países da União Europeia. E aí, totalizando 53.
Aí, ó, o Ronaldo de novo. Não é 54? Não, porque aqui tem a Alemanha. A Alemanha é em comum. Então, tem que tirar 1. É 53, tá, Ronaldo? Não é 27 mais 27, tá? É 27 mais 26, tá bom? Então, vocês têm 53 países para vocês apresentarem as pessoas para cadastrar e fazer, comprar, consumir produtos lá. Então, isso ajuda bastante, porque não fica restrito ao seu bairro ou ao seu país, tá bom? Bom, a quinta é a profundidade infinita. Isso é um termo técnico, né? Praticamente. O que é profundidade infinita e como que ela impacta na nossa vida? O nível infinito. O primeiro nível é isso aqui. Depois falamos que é segundo nível, isso, terceiro nível e assim por diante. Cada pessoa acima, descendo, ela vai mudando o nível. E aí, como eu não sabia falar sobre esse 10.000 nível, né? Para não falar que eu sou ignorante, eu aprendi também. Aí disse que é para ler assim, 10º milésimo nível. Tá certo? Tá errado? Tá certo, né? Alguém português, tá certo? Aquele é professor de português, hein? Legal. Então, você consegue descer o seu nível infinitamente, porque a Atomy não limita o nível de pagamento. Tá? Isso é nível infinito. Então, olha só. Tem algumas marketing multinível, aliás, muitos. Eles param no 5 ou no 7º nível. Então, todas as pessoas que estão abaixo do 5º nível, mesmo consumindo, ele não recebe um tostão do que eles consumiram. E a Atomy não tem limite isso. Isso chama nível infinito. Então, aquela pessoa, aquele imperial, Toguli, que tem 5 milhões de pessoas abaixo dele, eu não sei em que nível que parou, se foi 4 milhões e 900 ou 4 milhões e meio, não sei. Mas, até o último nível, a pessoa, quando compra uma pasta, ele recebe esse ponto. Porque é nível infinito. Tá bem? Depois, pontos que não inspiram. O que é esse ponto que não inspira? Existem empresas que eles trabalham para atrair mais clientes como cashback. Ok? Eles hoje têm bastante lugar que oferece cashback. Cartão fidelidade e depois programa de milhagem. Isso não tem na Atomy, sou eu que estou falando, tá? Eu digo que a Atomy te dá conta fidelidade. Por que conta fidelidade? Porque todos esses benefícios do cashback, das milhagem e da cartão fidelidade, ele não te dá em dinheiro. Ele te devolve, talvez, em produto ou talvez como desconto. Mas Atomy, ele te dá em dinheiro, que é o quê? Então, eu diria como conta fidelidade. E essa conta fidelidade, ela funciona da seguinte forma. Se esse cartão fidelidade, ela tem prazo de validade. A conta fidelidade da Atomy, qual é a validade? Alguém sabe? A de eterno. Quem que falou? Você de novo, meu? Não dá. Eu tenho que dar para alguém outro. Quem que falou? Não, até o fim. Infinito. Quem que falou infinito? Então, pode vir aqui. Ali também, pode vir aqui. Eu tenho que distribuir mais 20 aqui. Como é que eu faço? Eu não tenho mais pergunta. Obrigado. A Atomy
tem a conta fidelidade, a validade, na verdade, é até você receber. Se você não receber, ele vai continuar acumulando. A hora que você receber, ele dá o refresh e começa a contar de novo. Tá? Então, isso é conta fidelidade que eu denominei. Foi o Sony que falou, tá? Não vai falar que conta fidelidade para alguém, de repente alguém não entende e vai achar ruim isso. Se essa pessoa consumir sabão, essa pessoa pode consumir esse kit e assim por diante, né? Todos esses consumos que estão abaixo de você, ele gera pontuação para você, tá? Então, isso é muito legal. Além daquilo que você consome, outras pessoas que consomem abaixo de você, ele gera o ponto para você, contribuindo a você ganhar o dinheiro através da conta fidelidade, tá bom? Esse nível de qualificação eu não vou explicar, porque eu estou cansado agora. Pergunta para o seu upline ou pergunta para aquela pessoa que te trouxe aqui. O que era aquele negócio lá que eu não entendi nada, né? Mas a Atomy eu vou dar dica. A Atomy pode te pagar desde R$ 62,50 até R$ 4.500 por dia, ok? Então, não é apenas 62 ou 225 por dia. Ela pode atingir 4.500 por dia. Aí, quando você vai numa palestra assim e fala, nossa senhora, 4.500 é muito dinheiro, será que eu consigo atingir isso? O Imperial, quando começou, pensou a mesma coisa, né? Eu, quando comecei, pensei a mesma coisa. Eu acho que eu não vou conseguir atingir esse valor. Mas acredite que a multiplicação vai funcionar na tua vida também. Então, você vai conseguir atingir o ganho de 4.500 por dia. Se você atingir, me paga um cafezinho, mas não naquela cafeteria, tá bom? Pode ser da Atomy. Essa foi boa, hein? Mais um presente, tá? Tá bom. Tem que ser gelado, hein? Eu vim até aqui para te entregar. Você viu? Que gentileza. Pois é. Bom, então, isso aqui é complicado para vocês entenderem agora e não dá tempo de explicar. E, além disso, eu estou cansado. Então, isso aqui vocês perguntam, tá bom? E da próxima vez, venham aprendido com isso para eu perguntar, para dar presente, tá bom? Vamos lá. Nós falamos sobre pontos que inspiram, não inspiram. Agora nós vamos falar sobre renda pelo consumo. A renda pelo consumo é o seguinte. Hoje você tem um salário que você ganha. Daqui, se você quer ganhar um outro valor, né? No caso aqui eu dei exemplo de 2.000, eu estou ganhando 2.000, eu quero ganhar 700 mil. Como é que eu faço? Através da renda ativa. Aí eu pensei, vocês que são inteligentes, qualquer trabalho vocês forem, vocês vão ganhar 2.000 fácil. Agora, para ganhar 10.000, já é um pouco mais difícil. Tá? Esse é gerente PE. O que é PE, Ronaldo? Não. Pequena empresa. Já dei dica, hein? Agora, de 10.000, eu quero ganhar 20.000. E aí, diretor EG. O que é EG? Empresa grande. Quem falou isso? Opa! Tó. Você me dá online, então eu vou dar 2. Não fica com inveja. Não fica com inveja. Quando vocês forem palestrar, vocês podem dar 3, 4 para o seu downline, tá bom? Aí, você falou junto? Na próxima você acerta e você ganha, tá bom? Primeira vez que vem meu downline, eu não posso dar 2? Pode, né? Docô, pode, né? Ele falou não.
40 mil. Para ganhar 40 mil, o que você tem que ser? O que é esse diretor MN? Opa! Pode vir. E ali também, pode vir. Eu vou dar para 3 pessoas, já que está acabando minhas perguntas, pode vir você também ali do lado. Quem que falou? Pode vir também. Mas vocês são namorados ou não? Casados, então não vale. Marido não vale, só mulher. É? Tá no lua de mel? Então você leva 2 e depois você entrega para ela. De 40 mil para 80 mil. Adivinha essa? Diretor do quê? Não sei. Esse não tem resposta. Eu não sei se tem algum diretor que recebe 80 mil, viu? Não sei se eu estou desatualizado. Tem, né? Deve ter. Tá. O cara deve ser feliz na empresa porque está ganhando, mas deve ser triste porque não tem tempo para descansar. E para ganhar 100 mil, 200 mil? Nenhum emprego eu acho. Isso é o que eu acho, tá? Eu não sei se existe, tá? Aí eu falo que esses valores somente para os trabalhos novos, talvez o influencer num dia ganha isso fácil. Né? Atomy, não, Atomy para ganhar isso aqui tem que levar 10 anos, no mínimo. Ok? Tá, então, o esforço que você tem para cá, de 2 mil para 10 mil, é quanto? Uma porrada de esforço você tem que ter. Depois, e esse esforço e assim por diante. Aí chega uma hora que só milagre. Não é mais esforço que você faz para ganhar dinheiro. Tá certo? Então, trabalhem com Atomy. Olha só. Não adianta você ficar competindo sozinho. Cansa. Você nunca chega lá no primeiro lugar. Né? Então, eu dividi pela metade aqui. E aí, marketing multinível da Atomy funcionaria dessa forma. Você tem 25 pessoas nesse lado esquerdo. Alguém já contou? O Ronaldo contou, ficou contando lá, com o olho lá. Eu vi você, né? Tem 25 pessoas, tá? Eu contei, então não está errado. E aí, cada líder da equipe fica responsável a 6 pessoas. Então, você dividiu o esforço em 4. Você cuida de 4 e cada um fica responsável com 6 pessoas o consumo. Fica mais fácil de dividir. E o consumo de cada consumidor, se ele consumir, se ele tomar banho, shampoo, condicionador e a escova, por que 3? Daqui a pouco eu vou explicar. Uma pasta de dente, creme hidratante e um sabão de lavar roupa e um detergente. Isso aqui dá mais ou menos um gasto de R$630. Só que todo o nosso produto demora no mínimo 6 meses para gastar, né? Então, era 3 escovas, porque a cada 2 meses você tem que trocar, ok? Aí eu calculei até isso. Então, o gasto por mês, você vai ter um gasto de R$105 hoje, para você usar isso aqui. Não é legal? Não tá muito caro para você usar. Só que olha a pontuação que ele pode gerar para essa pessoa. São 57.725 mil PV, onde, se você multiplicar por 25, dá mais de 1 milhão de pontos. Isso é equipe, né? Isso é o esforço da equipe. Por quê? Para cada um é pouco, mas tudo isso junto, ele gera um resultado muito grande. Então, isso é como se fosse uma canoagem. Você faz o esforço conjunto. Ok? Já tirou foto? Tá. Bom, limite de ganho. 1, 2, 3, 4. Tem 4 itens para terminar. Até meia-noite a gente termina. Mas eu vou ter que falar sobre esse limite de ganho e preciso da atenção muito especial de vocês, ok? O que é limite de ganho? Dentro do marketing multinível, se marketing multinível da Atomy diferencia exatamente por causa disso. Eu acho que é um único diferencial. Outros marketing multinível podem ter produto bom.
pode ter planos bons, mas esse limite de ganho, isso é a chave. Então eu vou tentar explicar isso para vocês entenderem de uma vez. E se não entender, volta no próxima palestra, ok? Vamos lá. Você tem um montante, para vocês fazerem uma conta simples, eu coloquei 3.500, para não embananar. Você tem um montante de 3.500 e a regra é, se você atingir 30 pontos, você ganha, e se você atingir 20 pontos, você ganha, e se você atingir 10 pontos, você ganha. Então, como que a gente faz o cálculo para dividir o montante de R$3.500 para pessoas que atingiram esses pontos? O cálculo se dá dessa forma. Vamos dizer que, essa é tabela, né? Vamos dizer que a Kiko, o Sony, e o Pac e o Leandro fez esses pontos. Então, nós vamos dividir agora, porque não foram todo mundo que atingiu 30 pontos. Foram feitos pontos diferentes, ok? Então, vamos ver. Ele vai ter que pegar os 3.500, dividir pelo pontos que fizeram. Então, são 4 pessoas, 30, 20, 10, 10. Então, você soma 30, 20, 10, 10, que dá o quê? 50, 70 pontos. E se você dividir 3.500 por 70, cada ponto vai valer R$50. Então, o Akiko que fez 30 pontos vai multiplicar R$50, que vale 1 ponto, ela ganhou 30 pontos, então ela vai ganhar 1.500. E aquele que fez 20 pontos vai ganhar 1.000, e outro Pac 500 e o Leandro 500. Até aqui, deu para entender? Está fácil ou não está fácil? Não está? Então, já que não entendeu, escova dente, pensa um pouco e depois você... Tá bom? Aí dá para entender melhor, ok? Dá para dar uma refrescada. Ah, já entendeu? Então tá bom. Ah, não entendeu? Então estuda com ela. Divide essa pasta com ela. Bom, esse lado não entendeu, mas aqui, entenderam? Tenho que explicar de novo ou não? Não, né? Tá claro, né? Ok. Então, vamos lá. O limite de ganho é isso. Tem essa tabela. A tabela 30 pontos é máximo aqui. Por isso que é limite. Ele não consegue fazer 50 pontos porque ele não existe essa tabela. Limite é 30. Ele pode ter pessoas que fazem 25 pontos, 30 pontos, 20 pontos, 15 pontos, não importa a quantidade de pontos que fizer. Mas não vai ter ganho porque ele fez 40 pontos. Ok? Esse é o limite. Tá, então, tem essas pessoas que fizeram as pontuações seguintes. Aí eu pego 25.000, não é mais 35.000, aqui já está feito o cálculo. A somatória dos pontos das pessoas que fizeram, que alcançaram, a soma deu 246, e se eu dividir 25.000 por 246, ele dá R$101. E esse R$101 multiplica pela pontuação de cada um que fez. A Kiko fez 30 pontos, ganha 3.000. Ronaldo fez 30, 3.000. O Ronaldo trabalhou bem, hein? Conseguiu fazer 30 pontos, ó. Atingiu a Kiko. Olha lá, o Leandro que fez 3 pontos, ganha 304. Tá fácil aqui, até aqui tá tudo certinho também, né? Alguém precisa de pasta de dente para entender melhor ou não? Tem muita gente aí. De verde. Pode vir. Quem que é? Daniel precisa distribuir mais pasta de dente para pensar melhor. Para fazer átomo tem que escovar bastante. Não é possível. Hã? Sim, também. O ganho vai diminuir um pouquinho. Mas você vai entender nos próximos slides o que significa isso.
Ok. Agora é sem limite de ganho. Sem limite de ganho. A tabela 550 não tem limite. Eu deixei assim, 550, mas pode ter 600, pode ser 700, não tem limite. O que vai acontecer aqui? O Akiko fez 250 pontos, não conseguiu nem fazer 500 pontos. Ronaldo fez 90, Fábio 80 e assim por diante. Se somar tudo isso, dá 578 pontos. E aí, se você pegar o... Leandro trabalhou, 2 anos, conseguiu fazer 3 pontos. O outro trabalhou 5 anos, 15%. Outro 10 anos, o outro, Ronaldo, trabalhou 20 anos para fazer 90 pontos, e assim por diante. Então, quando fizer essas pontuações, então a tabela, a Kiko trabalhou 25 anos e atingiu isso. Vamos lá. Se pegar os 578 pontos, se somar e dividir por 25 mil pontos, cada ponto vale 43. A Kiko ganha 10 mil, e aqueles que trabalharam lá embaixo fez 3 pontos, 129. A diferença entre R$129 e R$10.000 é uma diferença exatamente absurdo. Isso é sem limite. O que isso significa? Em outras palavras, vocês e eu, que estamos começando depois de 14 anos, nós vamos ganhar 100 e poucos reais, enquanto que o Imperial, que começou há 14, 15 anos atrás, 10 anos a mais, 10 anos, dá 13 anos, dele dá 25 anos. Então, quando ele não tiver limite, quanto que ele ganha? A diferença é aqui, ó. Significa que quando você entra por último para trabalhar na Atomy, você não vai ganhar nada. Só vai trabalhar. Aí você pode falar que é pirâmide, marketing multinível mal programado. Porque você trabalha que nem doido, formiga, e você não vai ganhar um tostão que merece. Então, a diferença do limite e sem limite é exatamente isso aqui que vai acontecer. Porque não temos condição de mudar o tempo que você está vivendo. Você conheceu a Atomy agora. Como que você vai conseguir passar 14 anos do Imperial, que conheceu a Atomy há 14 anos atrás? Como que você pula isso? Como que você passa esse tempo? Não tem. Então, o limite de ganho exatamente é a chave dentro da Atomy que possibilita para qualquer um que entrar no negócio, ele vai ter o ganho suficiente. Mesmo que ele tenha trabalhado 1 ano, 2 anos, 3 anos, não importa. Porque aquele cara que ganhou o Imperial Master, que está 10 anos, que tem 5 milhões, ele vai ganhar o mesmo valor, o teto dele, daqui para frente, que seja mais 10 anos, que seja mais 20 anos, mais 30 anos, mais 50 anos, não importa. Porque o teto dele é limite. Então pode ter 14 imperiais, 20 imperial. Pode vir porrada de chinês, né? Imperiais, não importa. Porque quando você atinge o imperial, ele gera uma quantidade de ponto, e esse ponto é diluído. E o que ele ganha é igual. Tá certo? Então, o limite de ganho, isso aqui é uma coisa fantástica. Só tem na Atomy. Por isso que a Atomy vai funcionar e vai fazer você ganhar dinheiro. Só por causa disso. E se não tivesse isso, eu não estaria aqui. Prometo. Acredite. Eu não estaria aqui fazendo palestra. Porque isso aqui é a vida para nós. Daqui a 2 anos, um novo
membro entra para trabalhar com Atomy, ele vai ganhar. Ok? Isso aqui é fantástico. Então, o com limite é isso aqui, e esse aqui é o sem limite. A discrepância entre o ganho do que está mais tempo e que quem começa, se for sem limite, é uma diferença muito grande. Ok? Se vocês colocarem o número aqui dentro da Atomy, vocês vão perceber que sempre vai estar numa faixa igual. Sempre o parâmetro vai ser mais ou menos iguais, tá? Quem atinge Search Master, ele vai ganhar um valor X e o Imperial vai ganhar valor X. Não importa a quantidade de imperiais. Bom, isso aqui é para explicar exatamente essa pontuação que sobra do Imperial Master, né? E assim por diante. Ok? 9. Agora nós falamos da renda passiva. Quando nós falamos de marketing multinível, nós estamos falando de renda passiva. E a renda passiva é diferente da renda ativa. E a renda passiva, como não estamos muito acostumados, então fica difícil da gente imaginar a renda passiva. Vamos lá, o que é renda passiva? Renda passiva é investimento. Quem que faz investimento? Quem tem dinheiro. E quem coloca os imóveis para alugar? Quem tem dinheiro. E direitos autorais? Quem tem aquela inteligência, né, habilidade e assim por diante. Royalty, mesma coisa. E a renda ativa são todos aqueles que vocês conhecem hoje. Salário, autônomos, empresa, o freelancer. Renda passiva precisa muito de capital ou habilidade para gerar renda passiva, mas leva tempo. E renda ativa não há necessidade nenhum de capital para gerar renda ativa, ela é imediato. Ok? Então, renda passiva sempre vai levar tempo e renda ativa não precisa demorar. É 1 mês, você já ganha. Então, a Atomy gera renda passiva sem muito capital, mas vai levar tempo. Então, se vocês estiverem na Atomy empreendendo hoje, pensando que daqui a 1 ano vai ganhar horror de dinheiro, pode parar de trabalhar, porque é uma renda passiva. Não vai ganhar. Há aqueles que vão ganhar. Não é impossível. Tem gente que já atingiu. Tá? Tem gente que atingiu. A renda ativa, quer uma renda ativa, então continue fazendo o que você faz hoje. Aí você já tem renda ativa, ok? A renda ativa é uma renda, é o dinheiro que você ganha através do trabalho, é direito e contínuo. Você precisa estar ativo para gerar essa renda, que é isso aqui, né? Trabalhos e trabalhos. Característica é o que? Trabalho é necessário, limitação de tempo e é incerteza. Agora, uma renda ativa é uma renda que você tem e você não precisa estar ativamente envolvido no trabalho, né? São esses rendas passivas, característica dele é trabalho, não é necessário, e o limite de tempo, sem limite de tempo e é certeza, tá? Renda passiva, caramba. Alguém tem água? Renda passiva da Atomy consegue... Opa, só você mesmo, obrigado. Ganha prêmio e nem água me oferece. Renda passiva da Atomy é assim. Pode alcançar sem grandes investimentos, não gera imposto de herança. O Brasil votou sobre imposto de herança agora, né? Na semana passada parece que teve uma votação da porcentagem. Sabe quanto que é, por acaso, esse imposto de herança lá na Coreia? Você tem empresa, você tem um valor patrimônio. Quando a pessoa
vai falecer ou vai dar de herança para o filho, sabe quanto que ele tem que pagar? Não assuste, 60%. O que o governo quer com isso? Não quer que pai deixe riqueza para o filho. O filho tem que trabalhar. Brasil, pelo que eu saiba, era 5%. Eu não sei quantos por cento dá. Só que a Atomy não tem esse problema de imposto de herança, por quê? Porque não é capital que ele te deixa. Ele deixa renda passiva para você. É a receber. O governo não tem como te pedir para pagar o imposto no negócio que você vai receber. Não é o que você tem. Então, ele não gera essa renda e imposto de herança. E o Brasil também vai começar a aumentar essa renda, esse imposto, não só no Brasil, no mundo todo, né? Liberdade financeira, pagamento até 3 gerações, rendimento de até 700 mil por mês e liberdade de tempo. E aqui eu gosto dessas duas coisas simultâneas, que é liberdade financeira e liberdade de tempo. Existe renda passiva que te dá liberdade financeira, mas não te dá liberdade de tempo. E a Atomy te dá essas duas coisas. Divisão de lucro, a fábrica e a Atomy leva 65% do faturamento e o empreendedor leva 35%. E uma empresa, mesmo que você trabalhe 30 anos, ele não te dá a participação em nenhum por cento. A Atomy está te dando 35% para você trabalhar. Então, é um negócio muito bom. Só para você ter uma ideia, o faturamento da Atomy é 2 bilhões por ano. Isso em reais dá 11 bilhões de 760. E se você calcular 35% para empreendedores, dá mais ou menos não, exatamente 4 bilhões e 116 mil por ano, onde anualmente, por mês, você vai ter o valor de 343 milhões e semanalmente a folha de pagamento da Atomy para empreendedor é esse valor aqui, 85 milhões e 750 mil reais por semana. A maioria dessa fatia hoje está sendo dividido. Quem que leva a maior parte é a Coreia. E se nós trabalharmos bem, o Brasil vai tomar uma grande fatia também. Né? Então, é um valor muito significativo por mês. Uma gota de tinta num copo, ela faz diferença, ela muda a cor da água. O Imperial Master, ela acumula em 10 anos 500 milhões de pontos diários, cerca de meio milhão, 500 milhões, né? Meio bilhão, né? E se 1.000 pessoas, 10 mil pessoas, pararem de consumir, o que significa para ela? Afeta no ganho dela? Nem um pouco. Nem um pouco. E olha só, o que é? Tem 2 bilhões, de 80 milhões de pessoas que usa, ou 200 milhões. 1 milhão de pessoas deixou de assinar Amazon Prime. O que afeta a Amazon? Afeta em nada. Isso é a mesma coisa que o quê? Você está jogando uma gota de tinta no mar. É a mesma coisa. Né? Então, quando você chega num certo nível, a quantidade de pessoas que deixa de consumir ou que se descadastra do seu sistema já não faz mais nenhuma diferença na tua vida. Ele não muda 1 centavo na tua conta. Ok? Então, o negócio, quando você chega a um certo nível, você não vai ser afetado. O problema é quando você não chega lá. Aí, cada pessoa que está embaixo de vocês é importante. Coloquei essa imagem porque a gente olha e nossa, é bonito.
mas só alguém que foi lá vai saber melhor do que eu essa paisagem, né? O sentimento. Bom, agora nós vamos falar o eventos da Atomy, que tem ODS, que é esse aqui, vocês estão participando, e tem a Academia de Sucesso, e cada uma delas tem essa característica que é fornecido, organizado pela Atomy, né? A Atomy, a empresa ajudando a divulgar, a empreender o negócio da Atomy por aí. Assim, o Sony, aqui com o Ronaldo, o Leandro, né? O seu Pac também, fazendo palestras, divulgando. E, por curiosidade, quem faz palestra na Atomy, ele não é pago, ele não recebe, ele faz isso voluntariamente, tá? Tá vendo como eu sou bonzinho? Olha só, eu fico assim, tá fazendo bem. Esse é a Academia de Sucesso. E evento promovido pela empresa. Estamos chegando no fim. Está um pouco enjoado ou não? Vamos terminar? A gente volta no mês que vem? Não? Vamos terminar logo então. O que é absoluto? Refere-se a algo que existe, independente de qualquer condição ou relação. É um conceito que muitas vezes está associado à ideia de perfeição, totalidade ou essência do ser, né? Nós usamos a palavra qualidade absoluta, preço absoluto. Absoluto não é mais ou menos, não é 50% melhor, 80% melhor, 90% melhor, ele é absoluto. Então, quando ele fala que o produto é absoluto, é porque é absoluto. Então, vocês não estão usando um shampoo que é um pouquinho melhor ou 90% melhor. Você está usando um shampoo absoluto, tá? Produtos premium a preços populares, se assim quiserem entender. O que significa atacarejo? Alguém sabe? Atacado e varejo. Acertou. Eu quero ver agora alguém acertar o próximo. Ó. Esse aqui. Lecri. Leandro e Cris. Quem que falou? Tó. Por essa não esperava, né? Agora que já sabe, ó. Nem os dois sabiam, nem desconfiou. Olha esse aqui. Jupá. Júlia e Pac. Né? E depois, Roquico. Ronaldo e Akiko. Não é? E por que eu estou falando essas abreviações? É para vocês entenderem essa palavra aqui, ó. Mestige. O que é mestige? É massa e prestígio, certo? Eu não vou dar mais presente porque só tem 2. Vamos lá. Mestige é massa e prestígio. Essa palavra quem inventou foi o presidente Hangul Park. E vocês precisam entender o que é mestige, tá? Mestige é algo assim. Massa. O que é massa? É algo que tem em abundância, só que com um preço mais baixo. Tá certo? Sabe por que eu estou falando aqui? Porque não, para entender melhor. Tá bom? Agora está conseguindo entender? Então tá bom. Ali entendi bem, então vamos reforçar aqui. No próximo evento, se você vier escovado, eu acho que você vai entender. 60 lá, tá? Então, a massa é isso. E o que é um prestígio? Prestígio é algo assim. Maior preço. Não existe, né? Preço maior que se fala, né? Mas só para não sair da palavra menor preço, então eu coloquei maior preço.
é uma loja mais chique, as roupas são mais bonitas, e o preço dele é maior. Tá, então, como que a gente encontra isso aqui? Como é que a gente junta essas duas coisas? Isso aqui é mais ou menos algo assim. Conhece Catarina? Shopping Catarina? Todo mundo conhece, é porque já foi. E por que vai lá? Porque nós encontramos o quê? Marca e desconto. Tá certo? Então, isso é mais ou menos algo que o presidente Hangul Park está falando. Mestige. Ele está dizendo que vai te vender um produto de qualidade com preço popular. Então, o conceito do outlet é o quê? Comprar produtos de marca com desconto, coleção passada ou sem numeração. Só que a Atomy está querendo te vender por qualidade absoluta, preço absoluto. Que é o quê? Tem coleção atual com novidade, tem tudo lá. Cromatide. A Atomy tem uma exclusividade de tecnologia que só a Atomy tem. Eu estudei o que está na internet. A gente sabe que isso funciona, isso é verdadeiro. Se outras empresas fazem as ervas das folhas secas, quando você bate a folha seca, o líquido sai uma cor marrom, não é? A Atomy, ela faz com folhas verdes e chá verde, folhas verdes, folhas vivas. Folhas frescas, corrigiu, muito bem, você merece um. Você já recebeu? Não, né? Então, a ala dos não entendidos aí. Bom, então tem essa tecnologia é diferente porque as outras empresas trabalham com folha seca e a Atomy trabalha com folhas frescas. Eu vou corrigir, tá? E depois, a cor marrom, eles não conseguem transformar essa cor, né, numa cor transparente. Essa é a única tecnologia, uma das tecnologias que a Atomy tem que nenhuma outra empresa consegue ter. E tem motivo para isso, e eu não vou explicar hoje isso aí. Por causa essa coloração, eles conseguem colocar apenas 0,05% nos produtos. Porque se ele colocar mais, ele muda a cor, ele dá um cheiro ruim, e por ele ter pouca quantidade, ele tem a baixa eficiência. A da Atomy, ela tem 5%, e por causa disso, ela não muda a cor, não tem cheiro e muita eficiência. Por isso que todos os produtos da Atomy que vocês usarem, ela te dá um efeito rápido e efeito melhor. Tá bom? Tecnologia de entrega, isso que vocês já sabem, são tecnologias aqui, ó, tecnologia de entrega, além de 4 tecnologias-chave, ele tem mais 2 tecnologias que só a Atomy tem, ok? Isso aqui é qualidade absoluta, preço absoluto, vocês já sabem que a nossa escova é diferente, né? Existe na Coreia a empresa que faz os cosméticos, né, como a empresa chama Cosmeca, tem a outra empresa chamada Cosmax, e tem uma empresa chamada Colmar. E a Colmar é a melhor marca, as melhores marcas fabricam nessa empresa, né? São todas essas empresas que fabricam isso, são mais de 20 mil produtos produzidos e mais de 500 clientes espalhados pelo mundo. E a Atomy é fabricado por uma divisão da Colmar, chamado Colmar BNH. Exclusivamente produto da Atomy, ok? Para a gente falar um pouco sobre essa empresa que a Atomy produz produtos de melhor qualidade absoluta, essas coisas, eu queria que vocês entendessem um pouco assim. Eu procurei sobre uma maratona.
diz que tem 6 maratonas chamado Major, né? Isso aqui são os 5 maratonas que tem. 6, aliás. E esses são outras maratonas menos importantes, mas são respeitosas também. E tem a maratona de Olimpíada. Será que existe alguém que conseguiu ganhar todas essas provas? Aí eu procurei, diz que tem Eliud Kipchoge, né? Kipchoge. Ele venceu 5 provas das 6 majors, né? E a mulher ela ganhou 4 das 6 majors. Quando alguém fala que ganhou essa maratona desse jeito, 5 maratonas, o que vocês pensam? O cara não corre nada, né? Vocês precisam saber se ele é bom corredor ou não. Só de eu falar que ele ganhou 5 major, não precisa falar outra coisa. Da mesma forma, se eu falar para vocês que o produto Hemohim, ele é primeiro lugar do best-seller, ele está em primeiro lugar em exportação da Coreia, alcançou 2 bilhões em venda. Esse skincare Absolute é primeiro lugar de venda durante 5 anos consecutivos na Coreia. Ele já alcançou 100 milhões em venda de dólares. Né? A escova de dente é primeiro lugar em exportação. Eu acho que é para muita gente que não entende. Olha só. Né? Os países que não entendem muito, compram bastante nossa pasta de dente. Né? A Atomy quer atingir 8 bilhões em venda até 2030. Faltam apenas 5 anos. Será que atinge? Eu não sei. Ele está faturando hoje 2 bi. Falta 6 bi para alcançar. Talvez nós consigamos. Consigamos, né? Talvez. Produto Atomy, esse kit, ela tem prêmio. Se eu falar só esses prêmios, vocês não precisam nem perguntar se é bom ou se é ruim. Assim como a maratona. Ele ganhou 5 major. Então não precisa nem discutir. É isso aqui. Ele é vendido 100 mil caixas por mês. Bom, estamos chegando na reta final. É o último. E esse último é a parte da empresa. A nossa empresa tem esse lema. Quem vem pela primeira vez e quando a gente faz esse lema, né? Prezar o espírito, criar visão. Às vezes parece que está numa seita, né? Acha um pouco estranho. Mas se vocês olharem e entenderem exatamente o que essas palavras têm, isso aqui é muito bom. Vocês vão começar a entender que cada frase dessa é um ensinamento que tem na nossa vida, porque nós respeitamos as pessoas pelo que ele é e não, né, pelo que ele tem. Nós temos que respeitar como ser humano, como um espírito, né? E assim por diante. Sem delongas, a Atomy tem essa cultura da Atomy, centrado em princípio, crescimento em conjunto e compartilhamento. Isso é seguido desde o início, há 14, 15 anos atrás. E a Atomy faz... Essa pessoa é gênio. Na minha concepção, ele é gênio. Por quê? Porque se ele fabrica melhor produto por um preço menor, eu tenho certeza que isso vai ser vendido. Do que você ter um produto bom, caro. Então, isso é verdadeiro. Só que ele falou assim que o sucesso do cliente é o sucesso dele. Ele quer que muita gente tenha sucesso, porque ele não precisa se preocupar com o sucesso dele. Porque se o cliente, como eu, atingir Imperial Master, ele ganhou mais do que eu. Muito mais.
muito mais. Vocês não fazem ideia de quanto que é a diferença de valor, né? Pelo que você atinge. Então, o sucesso da Atomy, ele não tem que brigar ou divulgar. A Atomy tem que ter sucesso, a Atomy tem que crescer. Não, não precisa. Ele quer que cada cliente alcance sucesso. Então, automaticamente, ele vai alcançar o sucesso. Tem mais de 600 produtos. Ele já apareceu em várias revistas, né? Renomados. Isso aqui é uma fábrica de lamen que pegou fogo. A Atomy investiu 20 milhões, não, mais de 20 milhões, um aporte de 20 milhões, só que ele esperou mais de um ano para receber de volta. E, enquanto isso, ele não comprou o lamen de uma outra fábrica para vender para os clientes. Ele esperou essa fábrica restabelecer para poder vender. A Atomy tem a cultura de compartilhamento, são mães solteiras de menor de idade, não é uma mãe solteira qualquer. Fez uma doação de 40 milhões de reais. Ele continua compartilhando o ganho dele. Ele entregou o ônibus para Camboja e ele reformou totalmente o hospital e entregou para aquele país sem nenhuma cobrança por causa disso. E hoje ele manda equipe para ensinar as pessoas daquela comunidade para eles fazerem à frente disso, né? Ele foi para a Mongólia para construir igrejas. Filipinas. Aqui, ouvi dizer que a turma da Atomy foram para lá e muitas pessoas, aliás, ninguém conseguiu chegar lá por causa do cheiro. Teve gente que chegou perto e começou a vomitar. E aqui eles foram para ajudar e perguntou para pessoas que trabalharam lá, o que a Atomy pode ajudar vocês? Por incrível que pareça, ele pediu para construir escola. E aí ele perguntou, por que escola? Essas pessoas falaram, eu não quero que meus filhos continuem no lixão. Eles querem que mudem a vida dos filhos. E a Atomy está lá presente, fazendo isso sem nenhuma cobrança. Então, toda vez que vocês estiverem usando, lembrem-se dessas pessoas, porque isso aqui está sendo feito pela Atomy, não para divulgar ao mundo, mas e sim porque ele quer compartilhar o ganho. Isso aí é uma reforma. Ele vai ao mundo afora, onde há pobreza, para ajudar. Então, cada produto que você comprar, você está fazendo parte desse trabalho de compartilhamento da Atomy, ok? Isso aqui foram as características que podem influenciar no nosso negócio. Agora, eu quero concluir. Doko, pode soltar 2 vídeos aí? Está abastecendo lá na China. Eles já estão em 2050. Nada de esperar frentista ou sair do carro. Por lá, robôs já fazem todo o trabalho. Assim que o veículo para na bomba, sensores identificam o modelo e um braço mecânico entra em ação, abrindo a tampa do tanque e iniciando o abastecimento de forma totalmente automatizada. Tudo acontece com precisão cirúrgica, rapidez e sem nenhum contato humano. Além da comodidade, essa tecnologia aumenta a segurança, reduzindo riscos de vazamento e tornando o processo mais eficiente. Enquanto em muitos lugares o abastecimento ainda segue o método tradicional, na China o futuro já chegou e os postos de gasolina parecem saídos de um filme de ficção científica. É assim que já... O futuro do estacionamento de veículos atingiu um novo patamar. Agora, robôs inteligentes estão disponíveis para realizar o estacionamento de forma extremamente eficiente e precisa. Embora o conceito de estacionamento automatizado tenha evoluído ao longo do tempo, a Dimo fez um progresso notável. Com seu sistema totalmente autônomo e inovador, a Dimo transformou a visão do que será o estacionamento no futuro. Vamos falar sobre drones inovadores que estão revolucionando o combate a incêndios.
principalmente em áreas de difícil acesso e edifícios altos. O primeiro destaque é um drone desenvolvido pela General Aviation Equipment Manufacturing, que atinge 200 metros de altitude em apenas 30 segundos. Ele é utilizado onde métodos convencionais falham, como em edifícios altos, e consegue operar em locais inacessíveis para caminhões de bombeiros. Outro modelo impressionante é o Aerial Scooper, capaz de carregar 3.785 litros de água, ideal para locais de difícil acesso. Ele reduz o tempo de resposta e melhora a segurança das equipes de resgate. Temos também o Z50, um drone poderoso que pulveriza até 50 litros de agentes supressores e cobre 200 metros quadrados rapidamente. Ele carrega bombas extintoras e opera em condições climáticas extremas. E aqui encerramos nosso mergulho nas inovações tecnológicas da China, onde trens que flutuam sem atrito, drones que podem transportar passageiros e carros voadores estão se tornando uma realidade. Com avanços como o T-Flight quebrando recordes de velocidade e projetos como o Xpeng X3 e o Ehang 216S, o futuro do transporte está literalmente decolando. E não podemos deixar de mencionar o impressionante SUV flutuante BYD Yangwang U8 e o inovador Shane, que redefinem a mobilidade no solo. Bom, o mundo está mudando de uma velocidade mais rápido do que 10 anos atrás, né? Simplesmente o abastecer de gasolina, que não requer uma inteligência, eles construíram um robô. Robô custa mais caro do que um frentista. Mas o mundo vai se tornar cada vez mais automático e cada vez mais difícil da gente sobreviver. Vocês já sabem que o mundo mudou bastante, tudo isso se tornou uma realidade para nós e outras viraram obsoleto para nós, tá certo? E hoje, eu estou apaixonado por uma secretária, né? Desculpa minha esposa de novo, mas eu estou apaixonado. É muito esperta, uma pessoa que estudou bastante, e ela me traz todas as informações que eu quero muito rápido. Só o nome dela que é um pouco esquisito. É o ChatGPT, né? Eu estou apaixonado por esse programa, Inteligência Artificial. Eu peço muitas coisas, eu não sabia como pedir e o que pedir, mas comecei a aprender a pedir. E aí, fazendo os meus slides, e aliás, o preço de contratação desse serviço aqui tem gratuito, mas tem limitação. Por R$120, você tem quantas vezes você quiser, você não vai ter limite para fazer. Essa imagem, primeira imagem eu mandei, eu falei assim, melhora isso, essa imagem, torne-se isso mais nítido. Aí ela fez isso, melhorou um pouco o rosto, deformou um pouquinho, mas está tudo bem. Tá certo? E quando eu pergunto sobre como desenvolver, quais as vantagens de desenvolver Atomy, aí ele me listou 9 itens sobre a Atomy. Por quê? Porque é isso, porque é aquilo e assim por diante. E olha só a imagem que eu mandei para ele melhorar, como ele melhorou. Se eu tivesse que melhorar essa imagem, eu levaria pelo menos 30 minutos. Só que eu pedi para ele, torne essa imagem mais nítida. Esperei 5 minutos tomando café, já resolveu. Então, hoje, eu começo a perguntar muitas coisas para ChatGPT. Tem informações que ele não me dá. Eu falei para ele, a ordem dos imperiais que se tornaram imperial, durante esses últimos anos, ele me listou apenas meia dúzia e depois ele falou que não tem informação. Mas, tudo que você tiver na internet, ChatGPT vai te buscar em segundos, coisa que você não consegue nem procurar direito, ele vai te trazer. E isso não precisa ter inteligência para vocês usarem. Basta você procurar, você pedir, da mesma forma que você pede por uma secretária. Secretária, me faz isso, me faz aquilo, ele vai fazer para você.
nós estamos num mundo que realmente não pode ser dessa forma. A gente nasce, estuda, forma e faz a nossa carteira de trabalho e depois INSS para morrer. Né? Alguém sabe o futuro desses porcos? Alguém adivinhou isso? Ou ele vai para onde? Para cá, não é? E o futuro dessas galinhas? Qual que é o futuro? Frango assado. Ou vai no supermercado e você compra pedaço de frango. E agora? Qual que é o futuro dessas pessoas? Alguém imagina? Talvez seja aquilo, né? Aquele slide anterior. Mas nós podemos ficar assim ou assim. Só que isso aqui é uma dificuldade que nós temos. Todo mundo quer, mas não consegue. Talvez pode ser assim e talvez pode ser exatamente assim. Quem é o cara lá? Dá para entender? Dá para ver direito? Né? O meu futuro vai ser assim, Imperial Master. E de vocês? Se você começar a usar o produto da Atomy e divulgar para seus amigos e seus irmãos sobre a sua experiência, então a sua rede começa a ter meia dúzia de pessoas. E algum dia você terá um retorno em comissão, se você continuar usando. E se sua rede não parar de crescer, e se você decidir a empreender, a sua rede vai crescer, e você poderá alcançar renda passiva, e então, finalmente, a sua vida já estará transformada com a sua rede. Sabe o que esse cara está construindo? Alguém sabe? Foi essa casa que ele estava construindo. Eu vi, eu tirei essa foto. Você pode ter 5, 6 pessoas na sua rede, mas se sua rede crescer para 100 consumidores, e se sua rede crescer para 1.000 consumidores, a rede continua crescendo 10 mil, 100 mil, e assim 1 milhão e 10 milhões. Lembre que toda viagem começa com um passo para frente. Então, comece agora. Se você está cansado de trabalhar assim, e se você quer mudar a sua vida assim, e se você quiser mudar a sua casa assim, e se você quiser viajar no ônibus, continue assim. Mas viajar para esses lugares. Um carro luxo, com uma família feliz. Em vez de sem dinheiro, com bastante dinheiro. Se você quiser mudar. A Imperial Park Jong-soo decidiu e mudou. Então, só você pode mudar essa situação. A sua vida só depende de você. Então, decida, muda, haja pelo seu sonho. As pessoas mais ricas do mundo constroem redes e todas as outras procuram emprego. Roberto Kiyosaki. Terminou a minha palestra, só que falta a avaliação depois do nosso último slide. Para quem está insatisfeito é número 1. Quem está satisfeito é número 5. Basta levantar a mão assim, ok?
Muito obrigado. Volte sempre.